Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Milan, né, que encerra sua temporada hoje no Campeonato Italiano, até com uma vitória de 2-0, né, até direito a gol de falta do João Félix. A gente já vai falar um pouquinho sobre ele, mas a temporada do Milan é uma enorme decepção. O time não vai para competições continentais e olha que investimento foi feito para isso, né? Trouxeram jogadores interessantes, como é o caso do Santiago Giménez, né? O próprio João Félix havia uma expectativa de que ele poderia se encaixar bem nessa equipe. Trouxeram o Sérgio Conceição como técnico, depois de todas aquelas vitórias que ele teve no Porto. Parecia a receita do sucesso, só que não, né? Tipo, uma segunda metade de temporada pavorosa pro Milan. Nem o título da Copa Itália eles conseguiram conquistar. Isso salvaria a temporada, né? Porque eles iriam para a Europa League, né? Então, assim, salvaria entre aspas, né? Mas era uma vaga na Europa League e eles perderam. Então, assim, é uma situação bem ruim para o Milan essa temporada de 2024-25, né? E o Sérgio Conceição, que parecia ser a escolha certa, deixou muito a desejar, né? Tipo, realmente não ornou o trabalho dele com esses jogadores e tinha muitas peças para fazer isso funcionar. Até porque o ataque, assim, prometia, né? Você ter o Pulisic, Rafael Leão de ponta, Santiago Giménez de 9 e aí o João Félix de 10, né? Tipo, que é a posição que muita gente acredita que seja a melhor dele. Mas a verdade é que a gente falando de João Félix, a gente nem sabe qual é a posição dele dentro de campo, né? Porque eu não vejo um jogador ruim, mas eu vejo um jogador que ainda não se encontrou dentro de campo, né? Tipo, talento o cara tem, ele sabe driblar, ele sabe finalizar. Esse gol de falta que ele faz não é um gol fácil, entende? Não existe talento para fazer um gol de falta desse. A questão é, talento ele tem, mas ele é uma definição de alguém que tem talento e não sabe utilizá-lo sempre da maneira mais adequada e converter isso em produção. Não à toa, assim, o jogador faz tudo que ele faz em campo, é super plástico, por isso conseguiu uma legião de fãs. Só tem 2 gols nesse campeonato italiano. Curiosamente, 2 gols nesses últimos 2 jogos, né? Ele até estreou marcando gol, mas assim, é agora que ele vai engrenar? Nesse momento? Jura? Assim, só agora que você vai conseguir produzir mais? A verdade é que assim, o João Félix decepcionou, porque existe também outro fato do jogo dele, ele não é um jogador hiper criativo, né? Eu acho que para um 10, né, mais do que a capacidade de finalizar, pisar na área, né? Ele tem que passar bem a bola, né? Ele tem que ser muito também altruísta com a bola em campo, né? E o João Félix tenta resolver muita coisa sozinho, entende? Ele tenta resolver tudo como se fosse lá o Messi, entende? E assim, por mais talentoso que ele seja, eu acho que ele prejudica mais ele e a equipe tentando resolver as coisas sozinhos do que tentando passar a bola, né? Tipo, tem horas que tem que passar a bola mais, né? E ele não é um cara que assim tem a inabilidade de passar a bola, ele não é bom fazendo isso. Ele sabe fazer isso, só que é aquele negócio, né? Ele pensa muito pouco na hora de jogar. Então, o fato é que assim, é um jogador de talento, mas que, de novo, né, mais uma oportunidade que ele joga fora, né? No Barcelona eu nem falo que ele jogou fora, porque eu não vejo que a passagem dele no Barcelona foi terrível e tudo isso, e só acho que ele não ficou lá porque realmente o Barcelona não tinha dinheiro para mantê-lo. Agora, assim, no Chelsea, assim, acho até que ele fez uma primeira metade de temporada dentro do pouco tempo que recebeu, ok, mas fica difícil. E agora fica aquela dúvida: será que alguém vai contratá-lo? O Chelsea vai mantê-lo para o Super Mundial? Sei lá. Não sabemos o que o Chelsea vai fazer, mas o João Félix só foi contratado para eles se livrarem do Gallagher, né? E o lucro puro do fair play entrar no balanço financeiro da equipe. Mas fato é que o Milan é assim, muito jogador bom que não rendeu aquilo que a gente esperava e é aquele negócio, no papel, parecia o ataque perfeito, né? O João Félix com aquela capacidade de drible, o Rafael Leão e o Pulisic e o Santiago Giménez, que é um baita jogador na Eredivisie, mas é aquele negócio, no papel muita coisa funciona e na realidade, tipo, vamos parar pra pensar, Messi, Neymar e Mbappé não chegaram nem perto daquilo que a gente imaginava. Não dá pra dizer que foi um trio terrível, mas a verdade é que, para as expectativas criadas, deixou muito a desejar. Até pelo que a gente já tinha visto com o Messi, Neymar e Soares, né? Até mesmo Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, né? Entende? Teve vários trios de futebol que acabaram rendendo mais do que aquele que era muito hypado, né? Então, para mim, assim, esse tipo de quarteto ofensivo teria talvez a chance de funcionar, mas dependeria de um alinhamento de ideias, tanto do técnico quanto dos jogadores. Isso definitivamente não ocorreu. E o Sérgio Conceição, eu admiro muito o técnico, eu acho ele um técnico bem acima da média, mas fato é que assim, não conseguiu fazer a filosofia dele funcionar no Milan de jeito nenhum, né? E eu acho que assim, era uma chance grande para a carreira dele e ele sai prejudicado desse trabalho, porque é aquele negócio. Eu não estou dizendo que ninguém vai contratar o cara, porque isso também é exagero, né? Mas a maneira dele jogar futebol, que é muito pouco plástica, é muito pouco vendável, atrapalha ele a conseguir
cargos em equipes maiores. O que pode ajudar é o currículo vencedor dele. Então, aquele negócio, para o Sérgio Conceição conseguir subir na vida, ele tem que conseguir título, ele tem que conseguir jogar bem da maneira dele, entende? Ele não é o cara que faz aquele ataque vistoso e tudo isso. E é por isso que às vezes até gosto muito dele, né? Porque é o cara que é bem resultadista e consegue os resultados, né? Até começou iludindo bastante a torcida ali com aquelas vitórias, né? Mas nos clássicos, mas ele não fez o negócio engrenar. A campanha na Champions do Milan foi um negócio de chorar. Esse resto de campeonato italiano, misericórdia, né? Então, assim, eu esperava muito mais. E eu acho que agora fica meio complicado acreditar no Sérgio Conceição conseguindo um emprego melhor com o Milan tão cedo. Porque era um bom emprego, era uma boa oportunidade, era uma oportunidade boa de se solidificar no campeonato italiano e quem sabe aí montar uma equipe que tem muito mais orçamento do que o Porto para investir, contratar. Então, realmente decepcionou muito, né? E o Milan, vamos ver o que eles fazem para a próxima temporada. Vai ter reestruturação de elenco, vão vender peças. Theo Hernandes e Rafael Leão estão sendo muito criticados, mas não é fácil substituí-los. Vão vender 2 dos seus melhores jogadores? Eles estão, pelo visto, no mercado. Então, curioso para ver o que vai ser o mercado agora de transferências, se Rafael Leão pode realmente deixar a equipe, a mesma coisa para Theo Hernandes, porque são jogadores assim de qualidade muito alta, mas que talvez estejam chegando em um fim de ciclo pelo Milan. E caso entre o retorno financeiro desses jogadores, que pode ultrapassar os 150 milhões de euros, né? Até porque se vender bem, evidentemente, aí o Milan tem dinheiro para gastar. Mas aonde? A diretoria também passará por uma reestruturação? A diretoria também irá mudar muito o seu quadro de funcionários? Então, são dúvidas que tem para o Milan para a próxima temporada. A certeza é, não está em competições continentais, isso é uma grande vergonha, porque era um time que estava parecendo cada vez mais estabelecido lá na frente. Então parece que o time deu passos atrás de todo o progresso que tinha conquistado nos anos anteriores. Então, é aquele negócio, certeza é, não estamos em competições continentais. Existe a oportunidade de focar só na Série A, como a Napoli fez, e voltar. Pode ser só uma crise passageira, como foi para a Napoli. Mas isso depende de boa gestão, de bom trabalho tático, e vamos ver quem eles contratam como técnico também. Então, vamos ver. Tá difícil a situação do Milan, e agora é ver o que vai ser de João Félix, o que vai ser de Sérgio Conceição e o que vai ser do time rossoneiro de Milão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.